Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Hoje nós estamos começando aqui os estudos da Carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar começando aqui a nossa conversa de hoje. Vilmar, você pode orar para a gente, por favor? Amém. Paz do Senhor a todos. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, eu gostaria de agradecer por mais esse dia, por mais essa reunião aqui, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui presente e aqueles que no futuro irão ver esse estudo, Pai. Abençoe, Senhor, para que nós possamos entender a sua palavra, Pai. Que essa palavra venha frutificar em nossos corações. Que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Vilmar. Então, pessoal, a gente terminou o nosso estudo de Filipenses e agora a gente vai começar a carta de Colossenses, né? Que é essa aqui, né, na nossa estante, né? Colossenses. É deixa eu ver, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima carta de Paulo aqui da Bíblia, né? E aí eu queria também perguntar algumas coisinhas, só relembrando, Filipenses a gente estudou lá, né? O que a gente pode também falar de Filipenses que a gente conversou, né? A gente sabe, né, que lá em Filipenses, Paulo ele formou a igreja lá na segunda viagem, né? Alguém lembra como que foi que Paulo foi para Filipenses e fundou a igreja lá? E alguém lembra aqueles 3 personagens que a gente falou muito que Paulo encontrou lá em Filipenses? Pode falar, pode até o Edgar também pode. Hoje eu vou deixar o Edgar você também responder, se você quiser. Então, pessoal, como que Paulo foi para Filipenses? Vocês lembram? Quem que direcionou Paulo para lá? Ele teve uma visão. Certo, teve uma visão. Uma visão. Exatamente, é nessa visão, né, um macedônio pedindo para ele ir para lá, né? Paulo, ele fez a primeira... Nos ajude. Nos ajude. E Paulo tinha feito, né, a primeira missão, a viagem missionária de Paulo, ele fez ali na região, né, no Oriente, ali na Ásia, né, e aí ele ia começar a segunda viagem, ele ia visitar de novo aquela região, e aí ele teve uma visão de ir para o Ocidente, né, a entrada ali da Europa, que é hoje. E a primeira cidade ali foi a Filipos. Foi ali que, foi dessa forma, que nem que o pastor falou, que Paulo foi para lá. E essa carta também, né, ela era chamada Carta da... Como é que a gente chamava essa carta que todo mundo fala? Carta da... Alegria. Isso, Elzinha, Carta da Alegria. Por que Carta da Alegria? Porque... Viu, Marcelino? Alegria independente da circunstância. Exatamente. Porque Paulo estava realmente passando por problemas e ainda assim, né, ele queria deixar claro que a alegria dele estava no Senhor, está no propósito, está na obra, está com Jesus. Que as outras coisas que estavam acontecendo, isso aí não importava para ele. Por isso que a gente falava que é essa carta da alegria. E em vários lugares dessa carta, ele falava, alegrai-vos. Né? Assim, poxa, temos Jesus, alegrai-vos, temos Jesus, sabe? Assim, somos salvos, né? Nós somos cristãos, alegrai-vos, né? Então, isso é interessante. Ô Marcelino, Oi. eu até escrevi aqui, né? Que esse estudo de Filipenses, para mim, foi alegria de ser isso aqui, eu deixei aqui para mim, dentro da Bíblia. Para mim, o estudo de Filipenses foi a alegria de servir a Deus, mesmo nas situações difíceis. Eu escrevi aqui, ó. Exatamente, esse foi o grande propósito, né, dessa carta, o grande aprendizado que a gente trouxe, né? Então, e também Paulo falou sobre a unidade da igreja, né, que a gente precisava manter a unidade. Aí ele falou também que a gente precisava ser servo, humilde, né?
E aí ele deu alguns exemplos de humildade. Quem lembra quais foram os exemplos? Ele deu 4 exemplos de servo mesmo, de humildade. 4 exemplos. O primeiro, óbvio, o principal é Jesus. Ele deu esse exemplo, Jesus. Ele falou assim, um dos exemplos é a gente não murmurar, né? Arrisquei aqui. Fazer tudo sem murmurações e sem contendas. Tá certo? Certo. Uhum. E Paulo, quando ele falou também, ele deu exemplo dele também. Ele também falou que ele era humilde, ele era servo, ele era Isso. E ele também deu exemplo do Epafrodito, Isso. né? Viu, Marcelino? E do Timóteo. Viu, Marcelino? Logo quando Paulo começa essa carta, eu acho que tem um versículo aqui que é importante nós gravarmos, decorarmos. É 1,6. Tendo por certo, isso mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Olha só. Olha, Cristo, nós temos que nos aperfeiçoar. Até quando? Até quando? Até amanhã? Não! Até depois da manhã? Não. Esse ano? Não. Até o dia do Senhor. Eu não sei se é hoje ou amanhã. Glória. Eu escrevi assim também, ó. Permanecer firme, moderar, é muito difícil. Escrevi para mim. Permanecer firme, com moderação, mas que é muito difícil. Mas tá certo, isso a gente aprendeu também, essa moderação, essa firmeza. Escrevi aqui, para mim, né? E também tem uma frase... Uma das 4 também está no capítulo 14. Fazem todas as coisas. Todas as coisas. Com murmuração? Não. Sem murmuração. Nem contenda. Olha aí, ó. É isso aí. Foi a pregação de quinta-feira, né? Exato. E tem uma frase também, antes de eu passar para você, Edgar, tem uma frase também que é muito, muito conhecida nessa carta, que a gente também estudou. Tudo posso... Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, e a gente contextualizou essa frase... É o 13, né? Porque Paulo estava falando que ele, né, tudo ele suportava. Porque quem fortalece ele é Jesus. Então, o principal, o foco, a carta da alegria é Jesus. Então, se é Jesus, então por isso que tudo ele suportava. Por quê? Porque ele estava em Jesus, que era quem fortalecia ele. E outra coisa, quando você falou, irmã, que é difícil a gente permanecer e tal, ele deu uma dica nessa carta também. Sabe qual foi a dica? Nessa carta também de Filipenses, quando ele fala naquela frase que também é muito conhecida, que ele fala, nisso pensai, ele fala para a gente ocupar nossa mente com as coisas boas, com as coisas de Deus. Porque aí ele relacionou um monte de coisa. Onde há o amor, onde há ajuda, onde há isso, onde há aquilo, tudo que é bom, ele fala, nisso pensai. Porque se você ocupar a sua mente com as coisas ruins, com as preocupações e tudo mais, com as coisas terrenas, você não vai conseguir evoluir espiritualmente. Então, isso também ele falou. E aí, Edgar, que Edgar também quer falar um pouquinho. Eu ia comentar, você está me ouvindo? Uhum. Eu ia só fazer um comentário, que o texto que mais saltou os olhos para mim, que isso faz parte da minha vida, né? Constantemente é uma luta, né? É a questão do não andem ansiosos por coisa alguma. Certo. A questão mesmo de você estar sempre colocando nas mãos de Deus, porque existem coisas que acontecem, né? Que essa paz que excede o entendimento nosso, por não entendermos, isso gera ansiedade, né? E é uma paz que vem de Deus e a gente não consegue entendê-la, né? Ela é muito, né? Superior ao nosso entendimento. Então a gente tem que buscar a Deus, né? No sentido de não estar ansioso pelo dia de amanhã, ou por daqui a meia hora, ou por o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, se vou ter ou não. E aí isso faz parte da minha vida, né? Eu sou uma pessoa, né?
do Clube dos Ansiosos eu tenho carteirinha, eu tenho, né? Eu estou fazendo vários cursos, eu tenho, né, frequento sempre, né? Um clube que eu estou, né? Então, isso me saltou aos olhos e foi importante para mim, nesse texto. Tá certo, muito bem colocado. Viu, Marcelino? Depois a Rosângela. De todos os versículos que são bênção, que nos ensina tanta coisa, é o que eu tenho orado todos os dias. Está no versículo 14 de 3. Prossigo para o alvo. Isso aí, quantas e quantas pessoas abençoadas no início não prosseguiu. Parou no meio, e aí ele faz o corredor, faz o exemplo de atleta, né? Ele não pode parar no meio da corrida. O que eu peço a Deus, em nome de Jesus, que eu nunca, pode vir o que for na minha vida, todo tipo de prova na minha vida, mas eu não posso parar, eu tenho que prosseguir. Isso aqui é o versículo que mais fala comigo de todos eles. Amém. Verdade, pastor. Irmã Rosângela? Da minha parte é que a gente vai ter sempre dificuldades, desacordo de algumas coisas, mas alegria no Senhor, né? Ele cura nossas ansiedades e agir sempre com moderação, né? Não é levar, de repente a pessoa faz, você já dá a resposta que só Jesus, né? Então, pensar um pouquinho e não agir, né, em desacordo lá com a pessoa. E também, o que é muito importante, que às vezes não é só dizimar na casa do Senhor, que é importante, mas também se doar na casa do Senhor, né? Assim como ele foi, pregou o evangelho, ensinou tanta gente, que a gente possa estar agindo da mesma forma, né, irmão Marcelino? Assim como você, que foi, o irmão Edgar, que foi, estudou e está nos passando com tanta, sabe, assim, com tanta, esmiuçando, assim, para que possamos gravar, né, e passar para as outras pessoas. Que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, e sem Ele nós não somos nada. Aliás, a gente não é nada, né? Mas a gente, sem Deus, né? Não é verdade? É isso que eu aprendi na carta de Filipenses. Tá, inclusive, muito bem colocado, irmã. E quando a gente falou de desacordo, Paulo, ele mencionou aqui um exemplo, né? Vocês lembram do nome das duas que estavam em desacordo? Também não vai, né? Não é possível lembrar dos nomes, né? Mas eu falo aqui, né? A Evódia, lembra da Evódia e Sintique? Quando Paulo falava assim, que elas estavam em desacordo, ele estava pedindo que a liderança as ajudassem. Por quê? Porque ele falou assim, elas são servas, elas são pessoas, são cristãs, né? Então, tem pessoas que já são cristãs. E é normal ter desentendimento? É normal ter desacordo? Mas o que ele fala aqui é que elas, às vezes, precisam de ajuda para que cheguem no acordo. Como a irmã Rosângela disse, a gente não pode permitir que esse daí venha fazer mal para as pessoas, né? Então, a gente vai haver, sim, formas diferentes de pensar, vai. E as pessoas precisam, com moderação, como disse a irmã também, a Helena, né? Com moderação, a gente vai conduzindo. E Paulo fala que a gente precisa ajudar também quando chegam esses impasses. Não devemos pagar o mal com o mal, né, irmão Marcelino? Tem que ser com o bem. Edgar? Tá no mudo, viu, Edgar? Para o alvo e avante. Eu ia fazer uma brincadeira com o pastor do alto e avante, mas deixa para lá, deixa para lá. É porque, na verdade, assim, uma brincadeira, mas depois eu ia até brincar com ele. Tem um fundo de uma mensagem, apesar de ser uma coisa secular e tudo mais, né? Ele tem algo que a gente pode até tirar como exemplo. A gente pode tirar de coisas mais seculares do mundo bons exemplos, né? Sim, sim. E o exemplo de aquela brincadeira do super-homem lá, né? Para o alto e avante, buscar aí na nossa vida, né? A ideia de olhando para o alto e avante e indo salvar vidas, de forma individual, né? A brincadeira do super-homem, ele queria salvar o mundo, mas ao mesmo tempo
ele salvava individualmente um cachorrinho, uma pessoa, um lugar, alguma coisa. Então ele tinha a intenção de salvar mesmo individualmente, né? E a gente também tem que pensar nessa questão mesmo de o que a gente está fazendo com esse conhecimento cristão e o que a gente está querendo, como a gente está querendo atingir, porque às vezes a gente quer ver uma coisa muito mega, eu quero que 20 mil pessoas, às vezes é um só que está do seu lado, né? Então é você salvar aquela vida, trazer a salvação para aquela vida, de uma forma que às vezes está muito próxima, né? E individualmente, né? E para o alto avante que eu ia brincar, porque é uma questão mesmo que a gente sempre tem que estar pensando dessa forma, né? Pensando no alto e avante, sempre em frente, né? É uma brincadeira, mas eu ia fazer só com o pastor, mas aí você me pediu a palavra e eu fui. Meu irmão, mas uma alma vale mais do que 20 mil. Vale mais do que o mundo todo, né? Então, para o alto e avante, né? Já dizia o super-homem. É isso aí. Sabe o que acontece? Eu percebo que esse versículo é para que ninguém fique se vanglorie. Não, porque eu preguei, tinha 200 mil pessoas, 100 mil aceitaram Jesus. Olha, e dessas 100 mil, salvou uma, amém. Aí aquele irmãozinho que vai lá, nunca pregou, mas sempre está evangelizando lá, vem na praça, né? Orando que a pessoa ganhou uma alma. Olha aí, vale mais do que 200 mil. Para o alto e avante, pastor. É para ninguém se vangloriar, porque eu sou isso, sou pregador de multidão. Não, seja individual. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, então, né, já recordamos aqui Filipenses, então agora a gente vai na próxima aqui, Colossenses. Vamos, então, começar aqui, como a gente sempre faz, né, que a gente sempre tem aqui, tá vendo aqui o meu índice, né? Então, toda carta, todo livro novo que a gente vai iniciar, a gente fala um pouco do autor, a gente fala do local, da data, da ocasião. Nós vamos falar um pouco de Colossos, né? A gente sempre dá um pano de fundo, porque na hora que a gente vai começar a ler a carta, tá vendo que o último item aqui, ó, leitura. A gente já vai ler a carta com um conhecimento, já um embasamento, um conhecimento histórico, um conhecimento dos personagens, inclusive, né? A gente vai falar dos temas da carta e depois entrar na leitura. Eu sempre gosto de começar pelo autor, né? Sempre eu gosto de começar pelo autor, e a gente sempre vai fazer dessa forma, um resumo do autor também, e eu gosto muito de falar desse autor. Qual que é o autor mesmo? Que é o Paulo? É Tiago? Quem é o autor? Tiago? Paulo? Paulo, né? Paulo. Você vai confundir a gente. Não é brincadeira. Então, porque nós Paulo provavelmente Paulo, né? Estava preso também, né? Paulo, né? Mas, enfim, sempre a gente vai falar de Paulo, mesmo que sendo assim só uma repassada. Por quê? Ele é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. É o que mais traz ensinamentos para a gente. É o que mais vivenciou coisas, é o que mais tem conteúdo aqui para a gente aprender. E ele foi, sim, um personagem muito importante. Bom, e aí, falando, né, então, e ele escreveu essas cartas, essas 13 cartas que estão lá na nossa estante, né? Essas 13 cartas que estão lá, a gente já está lendo a 7ª. Dessas 13, 9 são destinadas à igreja e 4 para pessoas, né? Então, e também assim, lembra que a gente teve 3 viagens missionárias, né? Que a gente já comentou aqui, teve a primeira viagem só ali na Ásia. Na segunda viagem, a gente acabou de comentar, ele teve uma visão, foi para a Macedônia, foi para o Ocidente, então ele expandiu na segunda viagem, então ele fez não só aqui no Oriente, mas ali também no Ocidente, e aí então, depois da segunda viagem, quando ele fez a terceira viagem, ele fez o mesmo caminho completo, visitando as igrejas na terceira viagem. Aí depois ele voltou para Jerusalém, depois da terceira viagem, foi preso e foi levado para Roma, né? E aí, preso em Roma, ó, veja bem, aqui tem um resuminho aqui nessa tela. Nas viagens missionárias, ele também escreveu cartas durante essas 3 viagens.
escreveu Romanos, escreveu Coríntios, 1ª e 2ª, escreveu para os Gálatas, para os Tessalonicenses, escreveu 2. Quando ele estava preso em Roma, ele escreveu 4 cartas. A gente já estudou Efésios, a gente já estudou Filipenses, acabamos de falar, Colossenses, vamos ver agora, e Filemão, que vamos ver mais para frente. Depois que ele foi liberto, ainda escreveu mais 2 cartas, 1 Timóteo e também Tito. E aí, quando ele foi preso em Roma pela segunda vez, segunda e última, ele escreveu ainda a última carta dele, que é a 2 Timóteo, e tem muita coisa, uma coisa muito em 2 Timóteo, a última carta, ele estava preso em Roma pela segunda vez, ele já sabia que ali era o fim. Tanto é que todo mundo conhece, né, quando Paulo fala nessa carta, 2 Timóteo, que ele fala, combati o bom combate, né? Então ele fala, terminei a carreira, mas, olhando para trás, combati o bom combate. Então essa é a última carta, a gente sente, né? Paulo já chega e já fala, agora estou no fim, porque realmente nessa segunda vez que ele foi preso, foi onde ele foi morto, a gente vai ver aqui. Bom, então a gente para as cartas das igrejas, né, a gente comentou que é Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e tem para as pessoas, tem a 1ª e 2ª Timóteo, a Tito e a Filemão. Bom, e quando vamos ler aqui rapidinho também quem era Paulo, sempre é bom a gente relembrar, porque é importante. Vou ler aqui, ó. Tá na tela aí, né? Figura muito importante no Novo Testamento da Bíblia, e as informações dele estão onde escritas? No livro de Atos e também nas próprias cartas. A gente vai conhecer Paulo lendo o livro de Atos e vai conhecer Paulo lendo as cartas dele. Então, ele nasceu ali pelos anos 10 da nossa era, ele nasceu lá em Tarso, então ele era o Saulo, né? Saulo de Tarso. Então, por isso que a gente fala que antes de virar Paulo, ele era o Saulo de Tarso. Né? Ele nasceu lá na Sicília. Ele era filho de judeu, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Ele foi jovem para Jerusalém, se especializou no conhecimento da sua religião, então ele tornou-se um mestre e fariseu. Né? Fariseu é aquele que é entendido das escrituras. Ele era um especialista rigoroso, e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e os seus pormenores. Então, olha como ele era meio até escrupuloso. Ele era tão cheio, né, de zelo por essa religião que ele começou a perseguir os cristãos. Ele achava que era uma ameaça, que não era aquilo, enfim. Ele era um opositor, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia até em que momento? Até quando ele encontrou Jesus, né? Encontrou Jesus, Jesus mudou completamente a vida dele. Mas ele encontrou Jesus depois, né? Depois da morte de Jesus, né? Ele encontrou Jesus, ele teve um encontro com Jesus, já lá em Atos, né? A gente sabe que o livro de Atos é depois da ressurreição. Morte e ressurreição de Jesus está descrita nos evangelhos, e o livro de Atos é a partir dali. E é em Atos que a gente viu o encontro que ele teve lá em Damasco com Jesus. E aí mudou totalmente a vida dele. Desde esse momento até quando ele morreu. Ele foi decapitado lá em Roma. Lembra que a gente falou? Que na segunda prisão dele foi onde ele foi morto, né? Foi decapitado. Então, o que acontece? Paulo, depois que ele se converteu, né? Ele pregava sobre Jesus nas sinagogas e ele falava ousadamente no nome de Jesus. O foco era Jesus. E ele pregava tanto para gentios quanto para judeus, né? Só que aí ele gerou medo, desconfiança, inveja até dos seguidores de Cristo. Por quê, né? Pela pessoa que ele era. Então, né? Há pouco tempo ele perseguia os cristãos. Aí depois ele converteu assim e falava ousadamente sobre Cristo. Então, é claro que naquela época houve um pouco de temor e de perseguição também, né? Muitas vezes ele era questionado, enfim. Mas a missão dele deixava claro que era para levar a mensagem de Cristo para todos, não só para os judeus, para os gentios também. E aí,
porque foi uma missão que foi dada para ele, né? E aqui esse versículo é um dos versículos que eu acho muito importante a gente ler isso aqui, em Atos 9, do 15 ao 16. Eu gosto de colocar esse versículo aqui sobre Paulo, porque ele fala muito. Do 9 até do 15 até o 16, tem uma frase, né? Olha lá, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quem estava dizendo aqui? Quem estava dizendo isso e para quem? Alguém saberia? Esse versículo, lá no Atos 9, quem estava dizendo para quem? Alguém lembra? Se ninguém lembrar, eu vou falar. Quem está falando aqui? É Deus falando com alguém. Com quem? Com Ananias. Lá em Atos 15, depois vocês podem até ler, lá em Atos 15, ou em Atos 9, né? Quando a gente fala da conversão de Paulo. Então, Deus fala com Ananias, dizendo para ele levar a mensagem para Paulo. Ainda ele até questiona. Eu vou ler porque é muito importante para a gente entender Atos 9, tá? Lá em Damasco. Vou falar do versículo 10, tá bom? É muito importante, ó. Se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, Atos 9, no versículo 10, ó. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Tá vendo? Então, disse o Senhor numa visão. Então, Deus está falando com Ananias numa visão. E o que Deus falou para Ananias falar para Paulo é uma coisa muito, muito, muito forte, ó. Disse o Senhor numa visão a Ananias. Ananias falou assim: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai-te à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo. Então era Saulo. Lembra que eu falei Saulo de Tarso? Apelido de Tarso, Saulo de Tarso. Pois ele está orando. Ele estava cego, né? Ele se encontrou com Jesus. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, do Paulo, né? Quantos males já tem feito aos teus santos em Jerusalém? Quantos males esse já tem feito, Senhor? E para aqui me trouxe, né, autorização e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Como quem diz, será que é esse mesmo? Ele que nos torturou, nos perseguiu, deu ordem para nos prender, para quem fala em Jesus, prender quem fala em Jesus. É esse mesmo, Senhor? Aí o Senhor disse para ele, ó, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Deus já está falando aqui a importância de Paulo, para que ele foi preparado, para quem ele vai levar a mensagem, não só para os filhos de Israel, para os reis e para todos. E também o interessante é que ele fala, eu lhe mostrarei o quanto vai ser importante, o quanto importa esse sofrimento de levar Jesus para as pessoas. Então, eu gosto de ler isso, porque essa mensagem vem diretamente de Deus para uma missão para Paulo, e que ele cumpriu, né? Quando a gente for ler a última carta dele, quando ele fala combati o bom combate, a gente vai ver que ele cumpriu, né? E aí, Edgar, quer falar antes de eu... Pode falar aqui? Tá. Pode seguir. Aí eu fiquei pensando, gente, eu listei aqui, gente, o que Paulo já passou, sabe?
Fiz aqui até um quadrinho. O que ele já passou na vida? Ele foi perseguido lá em Damasco, né? Claro que ele era perseguidor, depois que ele se converteu, ele foi perseguido. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi apedrejado em Listra. Lembra? Ele teve que sair fugido lá de Listra. Ele foi açoitado lá em Filipos. Lembra que a gente conversou aqui quando ele chegou lá em Filipos? Ele foi açoitado. Foi preso, né? Ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor lá em Corinto, uma das mais, né, cidades que ele amava. Ele foi chamado de impostor, foi duvidado, foi questionado. Ele enfrentou feras em Éfeso. Aqui, feras, né, ele falou isso numa das cartas, né? Mas a gente não sabe se é um sentido figurativo, não, né? Mas ele falou que ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém, conforme eu falei agora, né? Ele foi preso e acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio lá indo para Roma, lembra que teve um naufrágio? Ele foi picado por uma cobra venenosa lá em Malta. Ele chegou algemado em Roma. Tudo isso ele passou. E aí a gente viu, né, também lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, Paulo ele fala assim: as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Então, por mais que ele tenha passado por tudo isso, em tudo isso daí, o evangelho progrediu. Até quando ele foi açoitado, preso lá em Filipos, lembra? Converteu o carcereiro, até guardas, né? Os romanos, quando prenderam, ele converteu. Então, tudo isso que aconteceu para Paulo ainda assim contribuiu para o crescimento do evangelho. Olha só que interessante, né? Por isso que é bom a gente entender bem o que tudo Paulo passou, porque a gente está estudando as cartas dele, tudo o que aconteceu, a gente tem que ter todo esse pano de fundo. Edgar, você ia falar alguma coisa? A gente vai descobrir, esse livro é muito, como todos, né? Como todas as cartas de Paulo, elas são muito interessantes no sentido da atualidade, né? Como são contemporâneas, parece, né? Porque a gente tem aí exemplos de que ele está falando para uma igreja em que os costumes, né, as pressões culturais estão chegando naquela igreja. Aquela é uma igreja que está bem ali, está próspera, está numa região importante, tudo, mas que culturalmente tem uma pressão muito forte. Depois a gente vai ver muito isso, né? Mas eu digo assim, o quanto ele fechou no foco de Cristo, né? E isso a gente vai ver durante a carta toda, né? É o cristocentrismo que chama, né? Como seria toda a Bíblia, né? Toda ela voltada para Cristo. Mas especificamente em algumas cartas ele fala de Cristo. Porque por vezes você percebe, às vezes eu ouço algumas pregações, algumas coisas, que eu fico pensando, será que ele vai falar de Cristo? E acaba a pregação e ele não fala. É muito comum a pessoa, às vezes um cristão fala filosofias, e usa Paulo com isso, Paulo com aquilo e tal, mas não fala de Cristo. Então, Cristo começa a ficar meio paralelo só, né? Dentro da igreja, não estou falando fora da igreja, estou falando dentro da igreja. Então, precisa tomar muito cuidado, né? De a gente perder esse foco, que é Cristo, que é essencial para a igreja, né? E Paulo está mostrando nessa carta essencialmente isso, Cristo. Cristo. Filosofias, Cristo. Coisas culturais que estão entrando na igreja, Cristo. Sabe? Então, ele vem nessa pegada na carta toda. E isso vai ser o tempo todo ali. E talvez a gente tenha que reproduzir isso nos dias de hoje para a gente, ali no nosso meio, nas pregações, nas conversas, nas reuniões onde você vai decidir coisas. Cristo. Mas o filósofo tal falou Cristo. Tá? É bom até você entender o que o filósofo falou, né? Mas não enxertar na igreja como texto bíblico, né? Os cuidados têm que ser tomados, né? Exatamente. Viu? Não somente, mas em muitos louvores, né? Muitas músicas, né, que são cantadas na igreja, não falam nada de Cristo também. Então, é muito importante. Eu fico observando todas as letras, né? Às vezes fala Senhor, amém.
Amém. Mas para quem está assistindo, né, ouvindo, não sabe quem é Senhor. Então é muito importante, né, em tudo na vida colocar o nome de Cristo, né, nos louvores, em tudo, em tudo. Tanto é que quando nós oramos em nome de Jesus, né? Então, se você não orar em nome de Jesus, faz em vão, né? Por isso que tudo que você pede para Deus em nome de Jesus. O louvor também deve ser assim, né? Porque tem muitas músicas que são até bonitas, né? Mas eu já observei e fico observando onde está o nome de Cristo aí, né? Então, é muito importante nós analisarmos no todo, né? E saber que ali na casa do Senhor, o nosso Jesus é para ser sempre adorado em tudo, na pregação, no louvor, o nosso comportamento, ele deve ser louvado também. Amém. Pastor, só comentando sobre isso, muitas pessoas estão hoje em dia, e até não é errado que seja feito isso, mas estudando filosofia, sociologia, psicologia, né? E aí tentando aplicar isso nas pregações, no dia a dia da igreja, né? Isso leva a se ter uma atenção quanto a isso, porque é muito bonito de ouvir, né? Você ouve um filósofo contemporâneo hoje falando, ou até o antigo, né? Buscando os textos, é muito bonito ouvir, né? Mas que isso às vezes vai dando uma afastada de Cristo, porque você começa a ter as suas ideias independente do Evangelho, né? E às vezes você pega muitas pregações, é muito comum, eu tenho ouvido muita coisa, muito psicólogo pregando, e ele raramente fala de Cristo. E fica bonita a pregação. Só que o conteúdo não é do Evangelho, e sim de pensamentos humanos, né? E o Paulo está falando nessa carta toda sobre isso, da importância da essência de Cristo na vida do cristão. Essência, o que é a base, né? Amém. Amém. Bom, e outra coisa também que eu trouxe aqui, elenquei para a gente, vamos falar alguns nomes, que eu também acho muito importante. Alguns assistentes de Paulo, onde a gente escuta nas cartas, a gente vê os nomes de algumas pessoas aqui, e é bom a gente também conhecer essas pessoas. Então, eu elenquei aqui alguns assistentes de Paulo, que ele também menciona, e é bom a gente entender, que inclusive quando eu estava pesquisando isso, é que eu entendi uma carta lá na frente que o Paulo tinha feito, quando eu conheci a pessoa que ele mencionou, é que eu entendi o sentido da carta. Eu achei interessante, falei, deixa eu listar aqui, né, para a gente conhecer algumas pessoas, falar um pouco também, né? Porque Paulo, ele teve, eu vou ler aqui para a gente, ele teve companhia de vários assistentes que colaboravam, né, auxiliavam para ele, tanto no evangelismo, como cuidando das igrejas e plantando igrejas. E eu também achei legal trazer, porque Colossos, por exemplo, foi uma igreja que não foi diretamente ele que abriu, mas temos que conhecer os personagens envolvidos. Então, os personagens que ele menciona nas cartas, quando ele estava na prisão, lembra que a gente falou que são 4? Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão? Ele estava na prisão, ele estava lá em Roma, né? Não era aquela prisão, né? Primeira vez não era aquela prisão, era uma prisão domiciliar, né? Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, mas tinha assim algumas, né? Ele era romano e tal, não era aquela prisão como foi na segunda, que ele foi lá para o calabouço, né? Ele ficava em casa, né? Mas ele podia ter visitas, enfim. E nessa época a gente tem alguns personagens aqui que é bom a gente entender. Deixa eu tirar essa mensagenzinha aqui da tela. Que é bacana a gente entender. Por exemplo, Timóteo, né? A gente fala muito de Timóteo, né? Timóteo, ele, descrito por Paulo como seu filho espiritual na fé. Ele fala do filho dele, né? Filho espiritual na fé. Então, a gente já sabe, Timóteo é aquele que chamava de filho, e um colaborador de longa data. Ele é frequentemente mencionado nos inícios das cartas. A gente vê muito isso. Ele fala, né? De Timóteo, quando ele fala, eu, Timóteo. Outro que ele também menciona, e é bom a gente conhecer, mas esse também já é mais conhecido, Lucas, né?
conhecido como o médico amado, né? Lucas escreveu livros, né? O Evangelho, a gente sabe, né? Tem o Evangelho de Lucas. E também o Atos dos Apóstolos, que é esse que eu uso bastante aqui para a gente entender o que aconteceu logo após a ressurreição de Jesus, como é que foi a formação da igreja e tudo mais, né? Então, Atos é um livro muito importante, foi escrito por Lucas. E Lucas, ele acompanhou Paulo na perigosa viagem a Roma, lembra? Ele permaneceu com Paulo. Olha que interessante. Tenho aqui um outro, Marcos, só que é João Marcos. Esse aqui é o primo do Barnabé, que após um desentendimento inicial com Paulo em uma viagem missionária anterior, reconciliou-se e tornou-se um colaborador valioso durante este período em Roma. Vocês lembram? A gente passou aqui, a gente viu isso numa carta. Quando estava Paulo e Barnabé na primeira viagem, né? Quando ele foi começar a segunda, Barnabé falou assim, vamos levar o João Marcos? Aí Paulo discordou, falou, não, ele não é adequado para a gente levar, né? Apesar de ser primo do Barnabé. Não, e a gente viu isso em Atos. Não, isso daí não está adequado. Ele se desentendeu com o Barnabé, né? Paulo desentendeu com o Barnabé, agora é bom a gente entender isso, que foi no início da segunda viagem. Aí, como que Paulo fez? Paulo foi com Silas, né? Silas. Então, aí a gente entende, tá bom, ele estava com Barnabé nas viagens, mas depois ele foi, se desentendeu que ele não achava que o João Marcos era adequado, aí ele foi junto com Silas. Aí o Barnabé foi para onde? Com o Marcos, o primo dele, foi para um outro lugar. Então, para Chipre. Então, é só para a gente entender os nomes, porque a gente vai lendo aqui, vai aparecendo, bom a gente entender. Só que é o seguinte, também, eles se reconciliaram depois. Ele foi um importante colaborador durante essa viagem de Roma, tá? Bom, Aristarco. Aristarco é importante também de conhecer, porque ele é um macedônio da Tessalônica. Ele é explicitamente referido como companheiro de prisão de Paulo. Então, ele indica que ele era muito próximo e leal a Paulo. Então, a gente vai ver esse nome também, tá? Aristarco. Era um macedônio lá da Tessalônica. Um outro nome aqui que aparece, nós vamos ler também nas cartas, Epáfras. Epáfras. Epáfras é um nativo de Colossos. Olha lá, Colossos. Ele é colossense, o Epáfras. Ele é um ministro incansável. Ele levou notícias sobre as igrejas da Frígia a Paulo. Frígia é uma região, né, que tinha Colossos, tinha mais outras cidades que a gente vai ver no mapinha aqui para a gente entender. Ele levou notícias para Paulo lá na prisão. Ele levou notícias das igrejas lá dessa região da Frígia. Então, e permaneceu com Paulo em Roma, sendo também chamado de companheiro de prisão. Então, veja bem, então nós vamos ver o Epáfras durante o nosso estudo aqui em Colossos, nessa carta. Porque foi o Epáfras que levou informações para ele lá em Roma e ficou lá com ele. Ele foi um companheiro de prisão. E Epáfras, a gente vai ver que também ele que ajudou Paulo lá em Colossos a fundar a igreja lá. A gente vai ver isso. Por isso que é bom a gente mencionar e conhecer um pouco das pessoas. Outro personagem que é muito falado aqui, Demas. Inicialmente um co-trabalhador, ele é mencionado nas saudações das cartas de Filemon, mas mais tarde, durante a segunda e a última prisão de Paulo, ele o abandona por amar esse mundo. Olha só que interessante. A gente viu Demas, a gente vai ler Demas em algumas cartas, onde ele está ajudando Paulo, ele é um co-trabalhador, só que lá na última carta a gente vê Paulo falando que Demas o abandonou, né? E ele foi abandonado porque ele amou o mundo, ele foi desviado, né, do propósito. É bom a gente conhecer essas pessoas, porque Paulo fala dessas pessoas nas cartas, né? Tem um outro aqui que é Jesus, mas aí é um outro Jesus, né, também chamado de Justo. Ele também é mencionado brevemente por Paulo como um dos seus únicos cooperadores judeus que serviam de consolo para ele. Bom, além desses que eu já listei aqui, também tem o Tíquico e o escravo fugitivo Onésimo. Também estavam com Paulo em Roma. Olha que interessante.
e foram os portadores das cartas às igrejas de Éfeso, e Colossos e Filemão, respectivamente. Então, a gente vai saber que quem trouxe informações? Epáfras. Quem levou a carta que nós vamos estudar agora, essa Colossenses? Quem está levando a carta? É o Tíquico. Nós vamos ver isso lá. Tíquico. E também Onésimo. Quem que é esse Onésimo? É um escravo fugitivo. Esse Onésimo vai levar a carta lá para o Filemão. Quem que é, gente? Quem que é esse Onésimo, né? Onésimo foi um escravo fugitivo. Ele era um escravo de Filemão, do Filemão. O Filemão era um cristão lá de Colossos, o Filemão. Então, o Filemão era importante, era um cristão lá de Colossos. Ele tinha um escravo que chamava Onésimo. Onésimo fugiu de lá. A gente não sabe o que ele fez, se ele roubou alguma coisa ou não e fugiu. Ele fugiu, ele era um escravo de Filemão e fugiu. E aí ele encontrou Paulo, lá em Roma. Olha só, que interessante. E foi lá que ele se converteu ao cristianismo, foi transformado pelo evangelho, e aí Paulo envia ele de volta para Filemão. Tudo isso nós vamos ver, por isso que é bom a gente, né? Que legal, que interessante, olha só. O Onésimo era um escravo do Filemão, ele fugiu, encontrou Paulo, e Paulo, né, transformou ele através do evangelho, né? E aí ele mandou de volta, e pedindo para Filemão. Então tem uma carta de Filemão que nós vamos aprender aqui também, nós vamos ler, para receber ele. Paulo fez a carta para Filemão e ainda mandou o próprio Onésimo fugitivo levar. Mas Paulo também fala o que aconteceu com ele, né? Mostrando o poder transformador da fé e da reconciliação nessa carta para Filemão. Então, e Filemão era um cristão rico lá em Colossos, era um líder da igreja de Colossos. Inclusive, nessa carta, Paulo até se ofereceu para pagar algum prejuízo que o Onésimo fugitivo tivesse causado a ele, né? A gente não sabe se causou algum prejuízo ou não, mas Paulo até fala, é uma nova pessoa, transformado. E se ele fez, né, se causou algum prejuízo, eu até me coloco à disposição para pagar os prejuízos. Então, foi legal a gente dar esse panorama das pessoas, porque a gente vai começar a ler as cartas, ler carta, e começa a falar dessas pessoas. Então, esse pano de fundo é muito importante para a gente entender. Muito legal. E aí, como agora a gente só tem 5 minutos, e aí no próximo domingo, a gente vai começar a falar do local lá de Colossos, vamos começar a falar de mapa, vamos falar de datas, vamos começar a falar de Colossos, dos temas envolvidos na carta, conteúdo que vai ter, para depois a gente começar a leitura. Bom, então eu vou passar aqui a palavra para o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei está aqui, deixa eu ver. Falta 5 minutos para a gente terminar. E aí, a gente continua no próximo domingo. Pastor Vanderlei. Amém, amém. Eu estava pensando aqui, né, na vida de Paulo, e a gente também tem que pensar na nossa vida, né? Então, Paulo foi um exemplo, né? Nos ensinou e nos ensina através da Bíblia, né? Como deve ser nosso comportamento. Aí eu fiquei pensando na minha vida, né? Quantos anos? Faz 54 anos que eu aceitei Jesus, né? E fui batizado. E enquanto estava falando, eu estava pedindo a Deus para que Deus nos dê graça, força para continuar no nosso alvo, né? Então, eu louvo a Deus pelo estudo bíblico que nos traz à memória muita coisa. Nos traz à memória aquilo que nós devemos fazer, o que não devemos fazer, aquilo que nós fizemos e não deveríamos fazer, né? Mas, contudo, o perdão de Deus é muito grande para com todos, né? Então, eu estava louvando a Deus pelo estudo que nós estamos aprendendo, né? E deve sempre estar divulgando, né, essa escola dominical, que é tão importante para o crescimento da igreja. Amém? Amém.
Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, Pai, através da Tua palavra. Pai amado, e esse ano, Pai, que nós estamos iniciando, especialmente na primeira escola bíblica dominical, Pai amado, venha despertar a Tua igreja para ouvir e aprender a Tua palavra. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que este ano seja um ano, Pai amado, que nós possamos realmente servir muito mais a Deus do que servimos o ano passado. Pai amado, também quero pedir uma bênção especial para o irmão Marcelino, para o Edgar, continue capacitando-os cada dia mais para nos ensinar. Pai amado, e quando nós aprendemos, temos que colocar em prática, nos ajude a colocar em prática, meu Deus, aquilo que nós estamos aprendendo. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe o culto de hoje à noite, a ceia do Senhor, e use, Pai amado, o teu servo que vai trazer a tua palavra, Pai. Obrigado por tudo, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, se estenda, Pai, sobre todos nós e esse ano todo, em nome de Jesus. Amém! Shalom, Adonai! Amém! Amém. Deus abençoe. Amém. Do frango com a macarrão e tubaína. Almoço para todos. Até a noite, hein? Bom almoço. Deus abençoe.